A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz: Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nós vamos ver Paulo, a partir do versículo 12, ele vai estar falando sobre a graça de Deus concedida a ele. Bem sabemos que a graça de Deus é o favor imerecido, concedido a cada um de nós, que mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, o Senhor ele nos perdoou, derramou sobre nós a sua graça. No versículo 12 ele diz: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Nós vamos ver Paulo, ele dando graças a Deus, por o Senhor ter dado a ele força, por o Senhor ter concedido a ele, a designado ele ao santo ministério. Então, Paulo, ele entende, compreende que foi o Senhor que o fortaleceu, pondo ele no ministério, apesar da blasfêmia, de ter sido um perseguidor, de ter sido arrogante, ele mesmo concedeu, o próprio Jesus concedeu misericórdia, pois o que ele fez deveria ser digno de morte, não de alguém de não ter recebido pelo Senhor, mas pelo contrário, o Senhor perdoou a Paulo. Quando Paulo ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele cai toda incredulidade, toda arrogância, todo que estava, os seus olhos que estavam fechados passam a ser abertos. Então isso é o que acontece com aquele que entrega sua vida ao Senhor. O que antes fazia sua velha vida, ele já deixa e passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que nós vamos ver na vida de Paulo, e ele agradece ao Senhor, ele é grato ao Senhor, deu graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ele diz que deu força e considerou ele fiel para o santo ministério. No versículo 14 diz: Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então aqui Paulo, ele se considera um dos piores, um dos mais pecadores, o pior dos pecadores. E nós vamos ver que ele sabe que essa palavra que é fiel, que é a palavra que alcançou ele, que Cristo Jesus, a palavra é essa: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então ele reconhece o quão pecador ele é e quanto o Senhor foi misericordioso com ele. Tanto que no versículo 16 ele diz: Mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Então ele está dizendo que o Senhor teve misericórdia dele, misericórdia para com ele. E ele se considerava um dos piores pecadores, mas Cristo ele demonstrou a paciência, usando ele mesmo como exemplo, que ali, à medida que ele passa a crer em Jesus, ele recebe a salvação da sua alma. Esse é o caminho, crer no Senhor Jesus e será salvo, tanto você quanto a tua casa. E Paulo ele acreditou
ele creu no Senhor Jesus. E o Senhor, para com ele, para com você, para comigo, ele demonstra paciência. O Senhor vai nos lapidando, ele vai nos preparando para depois ele nos usar como exemplo para aqueles que estão lá no mundo, para aqueles que estão longe do Senhor. Muitas das vezes a pessoa está no estágio de tão longe do Senhor, tão distante do Senhor, que as pessoas acham que é impossível essa pessoa entregar a vida a Jesus. Tem pessoas que estão hoje no mundo da criminalidade, pessoas que estão hoje nos presídios, outras que estão cometendo delitos por aí. O Senhor Jesus, ele quer salvar a todos, e quer fazer dessa pessoa até mesmo que antes tinha um testemunho, que antes servia o inimigo, o Senhor ele quer fazer como pegou Paulo. Não estou dizendo que Paulo era um criminoso, mas ele pega ali Paulo, ele lapida a Paulo, para usar ele como exemplo, para que aqueles que passaram a ouvi-lo, passam a ter realmente, passam a crer no Senhor Jesus e receber a vida eterna. No versículo 17 diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo está glorificando aqui o nome do Senhor, está exaltando ao Deus eterno, imortal, invisível, o único Deus. Ele diz que seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está tirando toda a glória que possam tentar colocar, tudo que possam querer dizer, que é Paulo. Paulo está dando a honra e a glória para o Senhor, porque ele sabe que quem usa ele é o Senhor, quem usava ele e quem usa cada um de nós é o Espírito Santo de Deus, que está, que opera através das nossas vidas e nos usa como ferramenta. Versículo 18, Timóteo diz: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você estas instruções. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Nós vamos ver que o conselho de Paulo a Timóteo, ele chama ele de meu filho, e Timóteo era o filho amado, quando ele diz o filho na fé, Timóteo, no versículo 2 diz: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E Paulo escreve dizendo a Timóteo, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, leva em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, travo o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. O que acontece quando a pessoa rejeita a fé no Senhor Jesus e a boa consciência, de estar realmente reconhecendo Cristo Jesus, dando a honra, como ele fala no versículo anterior, honrando ao Senhor, Deus imortal, invisível, o único Deus, quando ele glorifica, quando exalta o Senhor, a pessoa ela vai se manter de pé, porque vai saber que não é pelas suas forças, mas quando nós observamos que aqueles que receberam as instruções, as profecias anteriores a respeito daquilo que está na palavra, daquilo que é a direção certa a ser tomada, nós vamos ver que muitos perdem a boa consciência e acabam rejeitando o Senhor e a sua obra. No versículo 20 ele diz: entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, nós vamos observar que Paulo ele vai entregar aqui 2 homens, e é pesado até, vai entregar a Satanás para que aprenda a não blasfemar contra o Senhor. São 2 pessoas que estavam, podendo dizer,
né, até mesmo junto com eles, que andaram com eles, né? Essas palavras de blasfêmia são palavras que insultam o sagrado, palavras que insultam ao Senhor, né? Palavras que insultam, né, o próprio Deus, né? Atitude que ofende, né, que mostra desprezo por Deus. São pessoas que desprezaram a Deus, né? E isso o Senhor não aceita, né? Isso é considerado um pecado grave, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Podemos dizer que são algo vistos como imperdoável por sua rejeição, né, contínua e deliberada da verdade divina. Então, entender que essas pessoas rejeitaram o Senhor, que abandonaram o Senhor. E foram pessoas que Paulo diz que foi entregue. Entreguei esses dois homens, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Que nós possamos, nesse dia, fazer como Paulo, no versículo 17, ao dar toda a glória ao Senhor, ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra.